Eu sou a Mari Zucarino. Eu sou Alisson Heller. Eu sou a Débora Souza. E juntos formamos o programa Respira e Vai. Bom, vamos lá, né, gente? Hoje o nosso assunto é bem profundo, é bem interessante. Acho que a gente vai poder falar sobre algumas crises existenciais, né, que a galera tem, principalmente no processo de despertar espiritual. E a gente vai falar bastante sobre eu superior. E aí a Deb tá aqui com um textinho, assim, vai falar um pouquinho sobre, pra gente entrar no assunto. Uau, que tema babadeiro. Vamos lá, para esquentar. Existe um tipo de angústia que não tem nome. Não é tristeza comum, não é só cansaço. É uma sensação silenciosa do que você está vivendo, mas não totalmente sendo. Muitas pessoas começam a pesquisar sobre propósito, despertar espiritual ou eu superior justamente quando essa sensação aparece. Mas afinal, o que é esse tal de eu superior? É algo místico, psicológico, espiritual? E por que ele costuma surgir nas fases de crise? Hoje, a gente vai conversar sobre a angústia de existir, vidas passadas e essa parte de nós que talvez nunca tenha se perdido, só esteja esperando ser ouvida. Uau! Vamos começar já aí com esse gancho? Eu amo esse tema. O que é, afinal de contas, eu superior? Para mim, é a nossa consciência mais elevada. Eu acho que eu estou aqui, Débora, uma parte de mim. Eu estou manifestada aqui como Débora, eu sou um fractal do meu total. Eu acho que meu total, ele abarca muito mais do que só a Débora que está aqui. Eu acredito em existências paralelas e eu acho que esses fractais estão espalhados por aí. Inclusive, na minha visão, uma visão gnóstica também, essa coisa de passado, presente e futuro é uma sensação, né, da nossa cronologia. E, na verdade, isso coexiste. Passado, presente e futuro são linhas coexistentes. Elas existem ao mesmo tempo. A gente tem essa sensação que lá atrás, né, mas é tudo paralelo. São linhas paralelas de coexistência, onde tem uma base, que é esse total, né, o eu superior, digamos assim, e as outras manifestações. Então você acredita em fractais, que tem uma parte sua e que foram surgindo outras várias partes? Acredito, inclusive. Eu não compartilho essa visão, não. Eu acredito, inclusive, eu acredito também, que os nossos guias espirituais, eles também fazem parte do mesmo eu superior que a gente. Né? É como se eles fossem a gente numa consciência mais elevada. Mais, né, que já passou por uma lapidação maior, né? Não é, eles não são o meu fractal, você entende? É um fractal diferente, mas fazemos parte de uma mesma consciência. Fiquem tranquilos, a gente vai destrinchar um pouquinho. Adoro. Vamos destrinchar. Porque são opiniões bem diferentes. Eu tenho uma visão também um pouco diferente e é ótimo porque daí a gente vai poder ver. A gente não tá falando que é certo ou errado. Não, né, são as nossas percepções. E você, Alisson, o que você acha? Então, eu não compartilho dessa ideia de fractais, não. Né? Dessa visão de um superior e foi desdrinchando várias outras manifestações minhas. Para mim, a coisa já é muito redondinha. Sou eu e pronto. Guias espirituais são mentores que viveram comigo uma reencarnação passada, outros não viveram, outros foram somatizando, vivenciando comigo nessa existência, chegando. Para mim, é bem nessa visão. E quando vai falar do nosso eu superior, é a parte nossa, você pode falar centelha divina, essência divina, é aquela coisinha na gente que traz assim, olha, você é mais do que esse corpo carnal. Você tem uma conexão com o todo, você tem uma conexão que você pode ir além dessa matéria, né? Então, a gente possa até dizer que seria até um dos nossos corpos espirituais, nesse sentido que eu vejo o eu superior. Entendi. O Atman, né, como os indianos falam. Entendi. Tem os 7 corpos sutis, né? E o último corpo, que é o corpo que é mais puro, digamos assim, é o Atman. Eu sou do contra, viu? Eu acredito em 4 corpos, não acredito em 7, não. 7. Pode ser 4, só que 2 deles são divididos. Eu até acredito até em mais corpos, mas porque o que acontece? Vai ficando cada vez mais sutil a coisa.
Então, por exemplo, a gente tem o corpo carnal, rapidinho. A gente tem o corpo carnal. Tem que explicar, porque muita gente nunca nem ouviu falar disso. Então, a gente tem o corpo carnal, o corpo de carne. Aí a gente tem a famosa aura. A aura é o duplo etérico. Que não necessariamente é um corpo. A aura é o nosso. É o que protege o nosso campo de energia. Então é o duplo etérico, né? E aí depois a gente tem o corpo perispírito. E aí a gente tem o corpo mental. Então acredito nesses 4 corpos. Vai passando disso aqui. E esses 4 corpos você pode vivenciar. O que é vivenciar? Você pode ver a aura. O perispírito é o corpo de energia, né? Quando você percebe uma percepção de reiki, todas essas coisas. O corpo mental, o corpo astral é o corpo da viagem astral, enfim. Então você pode vivenciar. Eu gosto de uma espiritualidade que você possa vivenciar. Quando você fala de outros corpos, vai ficando tão mais sutil que você não consegue alcançar e você não consegue saber a dimensão disso. Então, eu fico nessa limitação de corpos. Tá. Eu acredito nos 7 corpos e nos chakras, em muito mais do que 7 chakras. Sim. Entendo o que você traz. Quando eu vou explicar, até em certos cursos que eu dou e tudo, por mais que eu fale dos 7, eu foco também em 4 categorias para facilitar a experiência da vivência prática. Mas eu acho que é importante a gente saber que eles estão lá para entender o que está por trás da parte da energia, né, e tudo mais. Mas se tratando de eu superior, eu acho que eu penso numa mistura do que vocês dois trouxeram. Eu acredito que o eu superior, ele é aquela parte minha muito mais consciente, aquela parte minha que não tá presa aqui na matéria, né? Então, é uma parte que ficou. É como se um pedacinho meu que tivesse aqui nessa vivência, nessa experiência, que é só uma roupagem, como se fosse um personagem, né? Como se fôssemos atores e a gente estivesse vivendo um personagem. Eu acredito em fractais, mas não exatamente, acho que da maneira que a Deb enxerga. Por exemplo, para mim, os guias e mentores também, eles são ancestrais, seres que viveram com a gente, mas não necessariamente eu. Porém, compartilho da ideia dessa questão do tempo e também de dimensões, porque eu trabalho muito com essa questão de tempo e eu vejo que muitas vezes aquele eu meu de uma outra existência, por exemplo, ele tá ali naquela situação de conflito, de dor, e que eu aqui, nessa vivência, estou conectada com ele. Muitas vezes o que eu tô sentindo aqui não é nem meu de agora, é daquela outra vivência. E isso, às vezes, até para questões futuras também, eu já tive que trabalhar algumas questões futuras, mas costuma acontecer bastante no passado. Então, acho que o eu superior, ele é essa versão nossa que tem mais consciência das coisas, né? Mais clareza. E aí, partindo desse ponto, se o nosso eu superior é quem tem as respostas, é quem tem um caminho, é que tem aquela visão mais ampla, né? Por que a gente bate tanta cabeça, gente, nessa vida? Porque a gente está manifestado justamente nesse formato, né? Eu entendo, né? Gente, fica muito claro aqui que nós temos visões diferentes, né? Então, é por isso que a gente se escolheu. Né? Claro. Para a gente trazer informações. Quando a gente fala de espiritualidade, não existe uma verdade universal. Verdade. Se existe, um dia a gente vai descobrir. Né? O que existe são linhas de pensamento muito atrelado a crenças antigas. Por exemplo, eu venho, né? Eu descobri e me identifiquei. Eu não sei se eu venho, né? Pode ser uma coisa que eu venha descobrir isso algum dia, de uma crença mais gnóstica, mais esotérica, né? Da existencialidade do ser. E a versão que o Alisson trouxe aí, essa explicação, é uma versão puxada mais para o kardecismo, né? Porque o kardecismo, ele explica exatamente assim dos 4 corpos, né? Marina, eu acho que pode ter trazido também um pouco. E tem outras visões também, né? Tem outras visões também de eu superior. Então é só para, tipo, às vezes, né? A gente tem sempre aquele amigo, né? Admirador do canal, né? Que fala assim, ai, mas não explicou o que é o superior. Cada um fala uma coisa.
Lide com isso, né? Porque não é só sobre eu superior que você vai achar vários tipos de Pra explicação, pesquisar. né? Então, reencarnação, você vai achar vários tipos de explicação e por aí vai, Exato. né? Então, só pra... Ver o né? que bate, O que faz bate mais com você sentido. e aprofunda, né? Aproveita a oportunidade para estudar, para ler livros, para ouvir várias versões e construir a sua colcha de retalhos. E aí, só finalizando, né? Que você estava perguntando por que a gente não vê, né? É porque que a gente bate que a gente tanto bate a na cabeça cabeça? se É o eu porque- superior tem todas as respostas. Na minha visão, né? Na visão que eu Uhum. sigo, é uma visão assim, que eu manifestei uma parte de mim, desse eu superior total, né? Que precisa ser lapidada. Né? Como se você tivesse assim, como se fosse uma laranja, vamos imaginar. Né? Tangerina. Imagina uma tangerina, né? A tangerina, ela tá com quantos gomos tem a Não tangerina? faço a menor ideia. Quantos gomos tem a Alguém coloca tangerina? aí pra gente. Tá? Depende do Imagina tamanho. que, sei lá, são 8 gomos, né? E 2 desses gomos estão imperfeitos. Não em estado de putrefação, tá? Imperfeitos. Ainda precisam se desenvolver, né? Então, esses 2, eles saem dali, passam por um processo químico, no nosso caso é químico, espiritual, humanístico e tal, para eles retornarem para esse gomo num estado mais, né, que esteja mais alinhado com os outros gomos e aí sim atingir, eu não sei se perfeição, tá? Totalidade. Você tá falando da mônada? Totalidade. Isso teria relação com a mônada. Exatamente. E aí, esses pedacinhos são os Isso. fractais, que são... Exatamente. Então- a teoria da mônada, né? Isso. Então, a mônada seria o eu superior Isso em aí. si. A mônada seria a tangerina inteira. Tangerina. Uhum. A tangerina inteira, né? E os fractais seriam os pedacinhos, os gomos, né? Nem todos estão no mesmo nível, né? Nível de Entendi. evolução que seja, né? Então a gente precisa. Mas por Então por isso que eu não consigo ver, porque apesar de eu fazer parte, né? Dessa mônada, dessa mesma mônada, dessa tangerina, eu tô numa experiência em que eu preciso entrar nas minhas sombras. Você tá nos Entende? gruminhos daquele gomo. Exatamente. O meu objetivo tangerina. é Gente, essa o meu tangerina é objetivo ótima. aqui nessa vivência é entrar nas minhas sombras e entendê-las e não me tornar perfeita. Não é o meu objetivo me tornar perfeita aqui, né? E eu não acredito muito nessa palavra perfeição, Uhum. porque a perfeição ela tem vários tipos de olhar. Perfeição a partir do ponto de vista de quem, né? Por isso que eu acredito na totalidade do ser. Para mim, totalidade faz mais sentido. E o que é a totalidade? Totalidade é isso, é quando você é um ser que a gente não é o nosso caso, que a gente é totalmente integral. Só que se a gente pensar aqui, eu acho que se a gente for pensar numa mônada, que seja uma mônada universal, não a minha mônada, a sua, Uhum. né? Mas todas essas mônadas, elas fazem parte de uma mônada universal. Então, todos nós fazemos parte de uma mônada gigante, digamos assim, uma mônada planetária, né? Por isso que a gente vive a mesma experiência. Se amanhã ou depois eu for para um outro, sabe? Para uma outra vivência, eu não sei como é que funciona, também não quero nem saber. Mas eu acho que a minha mônada eu nunca vou perder, mas eu acho que eu vou, né, tentar me melhorar, né, uma outra experiência planetária. Ficou. Não, quando você fala porque a gente... Acabou que a Debbie falou, eu não entendi nada. Quando você falou porque o eu superior tá habitando na gente Vocês e a gente entenderam? bate tanto a cabeça. Eu entendi. Eu não entendi Você nada. entendeu? Eu entendi. Que bom. Eu entendi. Momento espeto coleguinha. Ela entendeu. Deus, eu entendi. Você aí de casa entendeu? Conta pra gente. Porque eu acredito Entendi. que é o seguinte, o eu superior, ele tá todo tempo alertando a gente. Tá. Todo tempo, né? Aquela famosa frase que ninguém gosta de ouvir, que às vezes já reparou que às vezes até as cartas fazem a gente falar isso com as pessoas. Às vezes a gente fala na leitura de carta. A resposta está dentro de você. Resposta horrorosa, Quando mas eu falo com a A pessoa pessoa, vai buscar olha... o aconselhamento, Não, um aconselhamento eu falo, desse. eu falo, olha, é o que tá aparecendo aqui, desculpa, mas eu sei que é muito... Eu peço desculpa pra dar essa resposta quando as cartas mandam. Eu falo, Aham. desculpa, mas nesse momento a resposta tá dentro de você, sabe? Então, assim... E, de fato, né? Porque quando a gente faz terapia, é pra acessar essa resposta dentro da gente. Então, tá tudo dentro da gente. Então, esse eu superior, ele mostra pra gente o tempo todo. Por exemplo, eu tô vendo uma experiência na minha vida que eu tô vendo assim, por que eu não tô conseguindo mudar essa situação? Porque eu não quero. Porque eu não quero o seguinte, apego, um certo receio de aceitar o novo e vários outros fatores. Então, eu sei que sou eu. O eu superior já deixou isso claro pra mim. Então, muitas das vezes, quando você fala, a gente bate a cabeça porque a gente trava as informações mesmo, porque estão todas aí.
E a gente não quer lidar com a realidade como ela é. Mas o eu superior tá a todo momento mostrando para todo mundo. Tá. Tá. E quando eu acho que a gente. Uma das formas, né, da gente acessar melhor esse eu superior é meditando. Quando a gente tem a prática da meditação, qualquer tipo de meditação, né? Porque a gente acha que meditação é só a meditação e yoga, não é? Não. Tem outras formas de meditação também. Sim. Meditação Theta Healing, meditação hipnótica, investigação do inconsciente, né? E outras linhas de meditação, que é o estado meditativo, né? Quando você tem a prática da meditação, eu acho que é como se fosse uma academia da nossa mente, que a gente faça esse acesso ao superior com mais facilidade. Eu vejo isso claramente nas minhas vivências. Faz muito tempo que eu não medito. Eu coloco os outros para meditar, né? Mas faz muito tempo que eu não medito. Eu mesmo, comigo mesmo. Eu tinha essa prática de meditar muito. Nossa, os meus sonhos eram muito lúcidos. Eles ficam muito lúcidos quando eu medito. Todos os dias, e as respostas, elas surgem com mais facilidade. Quando você não medita, você se mistura muito com o externo, né? Com a opinião do outro, com o que está acontecendo no mundo, com as notícias, com o trabalho, os estresses, e aí você não consegue acessar essa resposta com tanta facilidade, a cortina se fecha. A meditação, eu acho que é um caminho que leva. Isso é muito legal você trazer, e assim, acho que a gente pode aproveitar e desmistificar um pouco a meditação e também esse caminho das respostas internas. Porque meditar não é não pensar, gente. Não. Meditar é você conseguir ficar num estado de presença. Então, os pensamentos, eles vão passar, mas é como se você não entrasse neles. Então, eles passam. Eu preciso passar no mercado Você para assiste. comprar alguma coisa. E você não se envolve com isso. Ele vai embora. Ele veio, passou e foi embora. E você pode ter inúmeros pensamentos e tá tudo certo. À medida que você vai praticando, isso vai ficando mais fácil para você. Então, assim, muita gente desiste quando percebe que a cabeça não para. Não vai parar. E é uma etapa da meditação. Exato. Essa é uma E você etapa. começa com 5 minutinhos. É. Às vezes as pessoas pensam assim, não vou Às meditar vezes porque eu tenho que meditar menos. 30 minutos. Não é isso, gente. Não. Você às vezes você vai começar com 5 minutinhos. No início, com 5 minutos, eu morria pra fazer 5 minutos. Verdade, E é gradual. Testa. E testa. Testa a meditação guiada. Tem uma medicação. Tem a meditação que é uma meditação prática. Quando você tá fazendo alguma coisa. Então, às vezes você tá lavando louça. Experimenta não colocar vídeo, não colocar nada pra tocar. Fica ali no presente de lavar a louça. É a meditação mindfulness, né? Gente, isso é maravilhoso. Traz a gente pro presente. É no presente que a gente encontra as respostas que a gente tá procurando. Quando a nossa mente ela tá muito cheia de névoa, normalmente a gente tá ansioso, pensando muito no futuro, no que vai ser muito envolvido com isso, ou no passado, preocupado com alguma coisa que fez, que não fez. E isso faz com que a gente consiga encontrar as tais das respostas. Que, na verdade, são como... Não sei como é que é pra vocês. Pra mim é como se fosse um lapso de clareza, assim. São clarões. Eu falo assim, caramba, é isso aqui. E às vezes é só uma conexão de tudo que já aconteceu, né? Nada absurdo, não. Só que a gente fica, cara, tava tão na minha cara. Tava tão aqui, eu não tava enxergando. A intuição, né? E esse acesso, eu vejo muito a intuição como esse clarão que vem. Né? Porque se você estiver pensando em uma determinada situação e você está desenvolvendo esse pensamento, não, porque aí eu posso fazer, não, mas aí ele falou isso, né? Isso não é intuição, isso é raciocínio. Né? Você está perdido nos seus pensamentos, né? Enfim. Agora, quando você está, de repente, eu vou pegar esse copo, vou colocar ali e vem, aí vem um negócio e você... Tanto que, às vezes, a gente, né, a gente vê isso muito em meme da internet, né? Quando a pessoa, assim, às vezes as meninas botam assim, quando a minha pombagira me avisa de alguma coisa. Não tem um negócio desse, né? A pessoa tá ali lavando a louça, ela faz assim. Né? Tipo, você foi tocada por aquilo. Né? E que seja, né? Muitas pessoas podem acreditar que é um aviso, sim, do seu mentor, e outras pessoas podem acreditar que é uma intuição, e eu acredito que seja uma conexão de coisas. Pode ser os dois. Né? Uma conexão de coisas. É diferente, porque muita gente, eu não sei quando que é intuição. Então, começa a perceber.
Quando vem esse clarão do nada, você não estava nem pensando nisso. E às vezes é uns avisos, né? Ah, você vai realmente amanhã nesse lugar? Eu acho que não vai dar certo. Aí você fala, ué, eu, hein? Será? Aí deixa passar. E alguma coisa acontece, você não vai no dia seguinte, né? Então, é uma intuição. E a meditação, eu acho que é um caminho de você acessar essa intuição. E a sua intuição é um caminho de você chegar no seu eu superior. Uhum. Olha, gostei disso. E se a gente pensar em intuição eu falo que é o GPS, né? O presente de Deus, né? Que Deus colocou pra gente, todo mundo tem intuição. Existe a intuição e existe também o guia espiritual, que às vezes não é intuição, é o seu guia espiritual que veio e falou ali com você. Intuição é algo que todo mundo tem naturalmente. Nossa E como a Debbie anteninha. falou, prática, isso vai te ajudar a desenvolver. Né, diferenciar se é o guia que falou, se é a sua intuição. Às vezes as pessoas ficam assim com essa coisa. Será que não é meu guia? Será que é não importa. Se fez sentido, se te deu um alerta, eu acho que é isso que é importante. Às vezes a gente quer nomear demais as coisas, guia, né? Não é nem intuição, é a sua leitura de campo que você está fazendo na situação. Ainda tem não isso importa, também. Gente, se é bem, se faz bem. Às vezes é paranoia. Loucura, doideira. Verdade. Eu acho que o importante é a gente diferenciar. Essa informação que veio, ela é boa? Ela é pro meu bem? Ela é pro bem maior, vamos dizer assim, né, das pessoas? É pra me proteger, É pra me né? proteger? É isso que importa, porque a gente também recebe influência de seres também da não-luz, vamos dizer assim. assim. No WhatsApp, aí eu tô andando na rua e vem informação, aí eu falo comigo. Intuição, olha, senti de ver isso. Legal. Olha essa ideia para curso. Andando na rua, às vezes vem. Eu vou fazendo, eu tenho vários áudios comigo. E quais eu quero voltar no que você falou. Você estava falando uma coisa antes dele. Enfim, a gente vai chegar lá de novo. Eu acho que a gente deu... Não, você falou um negócio de intuição que eu queria falar, pegar um gancho. Mas essa coisa de você anotar as suas intuições... Nossa, é muito importante. E muita gente não dá valor até aos sonhos. Né? Você tem um sonho muito significativo, ou pelo menos que foi um sonho marcante, mas foi um sonho confuso. Cara, mas anota. Anota que em algum momento pode fazer sentido para você. Quanto mais você anota os seus sonhos ao acordar, ou quanto mais você anota as suas intuições quando ela chega, né, mais o seu inconsciente vai te responder. Ou mais o seu eu superior vai te responder. Verdade. Né? Então, assim, eu acho que é um caminho muito interessante. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos lá. Digamos que, então, o eu superior, ele é essa nossa parte, ou... Vou falar dessa forma, né? Somos nós, mas com uma visão mais ampla de tudo. E aí nós estamos aqui, né, identificadinhas, eu de Marina, e aí tô aqui vivendo a minha vidinha e tal. E aí o eu superior sabe das coisas. Então vamos lá, se ele sabe das coisas, digamos que a gente tem ali um caminho meio que traçado, a gente tem uma coisa já meio desenhada. E partindo disso, se o eu superior sabe das coisas, a gente tem um caminho desenhado. O livre-arbítrio entra onde nisso? A gente tem de fato livre-arbítrio? Eu acredito. Ou a gente tá meio que obedecendo a esse eu superior? Sua visão? Fala Como sua visão. Eu não acredito que a gente tem esse livre-arbítrio todo, não. Não é tão livre, não? Não é tão livre, não. Porque a gente tem um histórico de vida passada. Se você for ver, você tem um mapa astrológico, você tem um mapa numerológico. Então, você tem toda uma carga aí de um contexto de coisas, como você falou, assim, que mostram um caminho. O livre-arbítrio, para mim, por exemplo, nós aqui, dá um exemplo nosso aqui. A espiritualidade tava nos nossos caminhos, fazer o que a gente faz. Trabalhar com o que a gente faz. Ok, tava isso no caminho, tá? Mapa indica isso, tudo indica isso. Ok. Mas o livre-arbítrio, ele vem no lugarzinho da escolha. Então, eu vou escolher seguir isso. Eu vou escolher seguir essa bagagem que tem já me acompanhando. Mas já tem uma bagagem. Esse caminho que tá aberto para passar. Aí eu posso escolher. Eu poderia estar fazendo nada disso hoje e pronto, deixando de seguir essa bagagem que poderia chamar de planejamento reencarnatório, plano de vida e por aí vai os nomes. E às vezes a gente escolhe outro caminho, né? Aí só perde tempo. Justamente. Muitas vezes a gente acaba perdendo tempo. Agora, eu acredito muito no livre-arbítrio. Desculpa. Eu acredito muito nessa questão da programação quando é caminho. Né? Quando é caminho de vida, como você falou, mapa astral, né? Tem questões kármicas ali. Eu acredito muito nisso.
né? Eu quero também eu quero falar da programação também, quando a gente faz antes de vir. Mas eu acredito que como a gente vai viver esse caminho ao livre-arbítrio? Como? O que você vai fazer para caminhar? Por exemplo, eu tenho que chegar daqui para voltar para minha casa lá no Leme. Como que eu vou viver esse caminho? Primeiro, você vai ficar de saco cheio? Você vai dormir no caminho? Você vai de Uber? Você vai de BRT? Você vai de onde? Você vai andando? Né? Você vai conversando? Você vai trabalhando? Você vai como? Então, aí eu acho que é o nosso livre-arbítrio. Ou pode nem ir. Ou pode nem ir, você pode ficar atolada, parar no meio do caminho, se desviar, né? Ah, eu tenho que ir para lá. Caminho Zona Sul. Ah, mas eu quero ir para lá. Vai, mas você vai só se atrasar. A vida vai empurrar. Você vai se atrasar um pouquinho, mas você vai acabar chegando lá. E agora, uma questão também que eu acredito, né? Essa questão do livre-arbítrio. Quando você, né, antes da gente nascer, a gente vai fazer o nosso planejamento reencarnatório, né? Uma coisa que muitos espiritualistas falam e concordam. Né? Então, você tem lá a sua equipe espiritual que vai te ajudar a construir esse planejamento, beleza? Beleza. Então, assim, você está escolhendo para você ali. Então, seu livre-arbítrio maior foi na hora que você escolheu vir. Concordo. Ali é o teu livre-arbítrio real. Não, eu não quero viver essa situação, essa vida, porque para mim eu sei que vai atrapalhar os meus planos de repente, né, construir alguma coisa lá na frente. Ou então aquela pessoa que fala assim, não, eu quero viver essa situação sim. Aí, às vezes, teus coleguinhas, teus guias falam assim, não, mas vai ficar puxado pra você. Ah, mas eu quero viver, eu vou dar conta. Então, eu vou... com a cabeça. Bate nos peitos e fala assim, eu vou. taca aqui, ó. Taca aqui na mãe. Exatamente. Aí você vai, você vive, você se estrepa. Claro que quando a gente tá aqui, a gente não lembra de nada disso, né? Mas, meu amor, você determinou aquilo quando você veio, eu não acho impossível você desarmar alguma questão que você colocou no teu planejamento reencarnatório. Eu não acho impossível, tá? Vamos supor, vou dar um exemplo. Você, nas suas últimas 3 vidas, você foi muito afortunado e você humilhou muita gente. Você usou o dinheiro, né, como fonte de poder e você humilhou muita gente, você maltratou muitas pessoas, ou seja, você fez o mal. Né? Vamos falar numa linguagem mais bruta para a gente entender. Você fez muito mal. Então, você escolhe nessa vida você não ter dinheiro. Né? Não, eu não posso, porque se eu tiver, o poder vai subir minha cabeça, o meu ego vai para esse lugar e eu posso... Não, então eu quero viver uma vida mais humilde. E aí a gente vê muitas pessoas passando por situações aqui, gente, eu não consigo. Então, quando é assim, vocês acreditam que é possível a pessoa vencer isso ou não? Vocês acreditam que tem que viver aquilo que foi planejado? Acredito. Eu não acredito em escolha, eu acredito causa e efeito. É. Uma pessoa que foi um rico, afortunado, pintou e bordou, ele não vai... acho que jamais em sã consciência a pessoa vai falar, não, eu vou ter que ir desse jeito. Não, eu acredito que é lei de causa e efeito rondando. Você vai, mas você vai com essa condição, tá, fulano? Ah, tá, eu aceito ir com essa condição. Aí a pessoa vem aqui passando muito problema de prosperidade e tudo isso. Mas eu não vejo o karma como sentença. Eu vejo o karma como oportunidade. Então, por mais que você esteja escasso com problema de prosperidade, que seja de vidas passadas, você vem para aprender a ser próspero, mas a ser próspero de uma forma com o coração mais aberto, saber doar, porque os nossos desafios kármicos, eles são aprendizados em potencialidade. Então, se eu venho com alguma questão kármica não resolvida, eu vim para não ser feliz no amor. Não, eu tenho tudo para desenvolver e ser feliz no amor, mas aprender a fazer diferente daquela história passada. Eu não vejo o karma como sentença. Tá, como concordo. Oportunidade, perfeito. Mas existem situações, na minha visão, de que sim, é a gente quem decide antes de vir pra cá. E aí eu me lembro, acho que você tava, Deb, eu sei que tava, mas eu acho que você tava também. Nós estudamos juntos psicoterapia reencarnacionista. Foi assim que eu conheci o Varão. E aí, eu lembro que eu fui a primeira a deitar? A deitar.
E aí, é como se fosse uma regressão, gente. Só para simplificar, para facilitar a compreensão de vocês, mas não é uma regressão. Mas é uma regressão com outro nome. É. Mas assim, para vocês entenderem do que se trata. E aí eu acessei uma vida minha passada. E era muito claro ali, quando eu tava no plano astral, me preparando para a encarnação seguinte, a minha empolgação, e eu falando assim, eu tive uma ideia. Tipo, a ideia foi minha. Eu levei a ideia de planejamento. Eu não sei que vida foi essa, em que momento. Foi uma coisa de foi ervas, esse. né? De coisinha. Foi isso? Com ervas, com terapia, com magia, muita coisa assim. Foi uma vida onde eu usei esses conhecimentos e a ferramenta que eu tinha de uma maneira negativa. E eu sei que eu me senti muito culpada depois. E aí que entra. O karma, ele vem muito mais da ideia da culpa. Né? Então, tipo, eu me sinto culpada porque eu fiz aquilo. Então, agora, nessa vida, eu quero equilibrar a balança. Eu quero devolver aquilo. Eu quero ajudar, porque eu me sinto culpada por ter feito isso. E aí, isso vem muito da nossa consciência. Mas eu acho que a gente escolhe, sim, com consciência. Sempre. Não, depende do nível de consciência que a gente tá naquele momento. A gente pode levar a proposta lá pra galera que administra. E a galera fala assim, então, querida, não vai tá dando. Né? Porque provavelmente eu pensei, gente, eu quero vir rica, milionária, bafônica, rainha. E aí eles disseram, então, não combina. Vai ficar para a próxima. Tem causa e efeito pra isso. Não tá combinando, no caso, com o propósito da tua encarnação. Vai ter que ficar pra próxima. E você faz. Não, então, assim, tem coisas que eu acho que a gente traz, tem coisas que eles podem barrar, tem coisas que eles trazem, depende muito do nível. Depende muito do nível de consciência, não faz, na verdade, né? Existem reuniões, planejamentos pra coisa acontecer. E aí, queridos, a gente assina um documento bonitinho. E o nosso nível de consciência, quanto mais consciência a gente tem, consciência de nós, consciência planetária, mais livre-arbítrio a gente tem. Agora, quando o nosso nível de consciência ele ainda é muito primitivo, aí a gente tem que contar com a ajuda dos nossos guias espirituais mesmo para irem, né, nos ajudando a conduzir. Porque eu acho que quando você falou da lei da causa e efeito, exatamente, eu creio muito nisso. Não tem causa e efeito para isso. Eu quero vir rica milionária, mas para você não tem causa e efeito. É como se fosse uma poupança. Isso. Né? Olha, você não tem créditos para vir milionária. Tá? Você tem créditos para você viver essa vida aqui. Né? Então, é a ideia. E quando você fala da questão amorosa também, que isso é um ponto, né? É um olhar, né? Poxa, eu vim... Muitas pessoas falam isso, né? Eu acho que eu vim para ser infeliz no amor. Olha que visão reducionista. Não, você veio para ser livre. Olha que diferença que isso faz. Com certeza. Né? Você veio para ser livre. Por quê? Não sei o que você vivenciou em outras vidas em relação à vida amorosa. De repente, você era uma peça, né? Uma peça de carne que tinha dono. E você não viveu a sua liberdade plena durante 3 vidas seguidas. Essa vida você nasceu para ser livre. Descobrir o amor de outras formas. Aprender a ter posse sobre a sua vida. Só que imagina só, uma pessoa, né, que veio de outras vidas aí, né, dessa forma muito atrelada ao outro, vai sentir dificuldade, né, de viver essa liberdade. Falta absurda, né? A sensação que karma é castigo, é punição. Porque é aprendizado, né? Muito forte ali dentro. É muito aprendizado. Gente, isso é tão profundo, isso tem tantas camadas. Agora, assim, Agora, só uma coisa, rapidinho. Pode falar. Como descobrir algum karma da minha vida sem algum processo terapêutico, tudo. Claro que a coisa é muito mais profunda, existem mais coisas. Mas autoobservação. Qual área de sua vida tá agarrando? Sim. Né? Qual área de sua vida que você fala assim, passa anos e anos e anos. Eu vejo a carta da cruz eu faço do baralho. terapia, eu faço não sei mais o que, e essa área na minha vida não flui. É uma área kármica. Sim. E é uma área de potencialidade pra fluir. E não é uma coisa assim, não é uma coisa que deixou de fluir agora no passado. Não é agora. É algo que você traz durante a vida. Por exemplo, nossa, eu tenho problemas sérios com a minha mãe. Desde criança. É isso.
É essa questão kármica que você veio resolver Pegando com a sua mãe. relacionamento, 10 anos que eu não consigo me relacionar com ninguém e eu sinto uma necessidade. Ninguém tem que relacionar, viu, gente? Se quiser ficar sozinho, tudo bem. Mas tô falando, você quer, eu sinto uma necessidade, tem 15 anos que eu não consigo. Você tem karma disso Algo aí. para ser olhado, com certeza. Sabe um que eu tenho, que sai até no meu mapa numerológico, e eu tenho consciência, assim, até pela minha história de vida, financeiro. É um karma que eu sei que tá ali para ser trabalhado, para ser desenvolvido, ele vem se desenvolvendo. Eu fiz muita terapia já em cima disso, estudei muito para entender essa área. Olho também para questões sistêmicas, padrões e tudo, vejo a presença desse ponto. E hoje eu entendo que quanto mais alinhada com o meu caminho espiritual eu estou, mais o forte. dinheiro e a prosperidade fluem na minha vida. Toda vez que parece que eu me distraio ou dou um ups do caminho, é a primeira coisa que eu vejo garrar. Então, o dinheiro É na isso. sua vida vem como recompensa, não como caminho. Exato. Tem pessoas que é o contrário. Que as pessoas fluem no caminho financeiro. E aí, se ela fizer o caminho financeiro dela do jeito que tem que ser, a recompensa vem às vezes na vida amorosa, na vida espiritual. Eu percebo muito, isso é muito doido. Então, qual é o caminho, né? O que a gente precisa perceber? Agora, uma coisa que você falou me deu vontade de pedir para perguntar para você. Porque a gente sempre olha as coisas de uma forma negativa, né? Do tipo, cara, eu tenho uma trava na vida financeira. Então, óbvio que isso para você é negativo. Mas você olhando para o lado positivo, o que é que você aprendeu a desenvolver com maestria por conta da sua trava na vida financeira? O que você desenvolveu? Gente, resiliência. Quer ver uma coisa? A gente passou agora no ano passado, foi um ano extremamente desafiador. Foi um ano que eu parei de trabalhar, porque o neném ficou muito doente, a minha sogra faleceu, a gente mudou de casa, muita coisa aconteceu. E isso foi um baque financeiro pra gente também. E daí eu tenho um marido extremamente organizado com a parte financeira, que ficou doido, assim, surtou, falou, meu Deus! Por quê? Porque ele nunca tinha passado por uma situação de ficar tão apertado e sem, sabe, sem ver como que a coisa se resolveria, como que aquilo ia andar, acostumado a ter dinheiro investido, dinheiro guardado, planejamento, sabe? E aí, de repente, a gente ficou totalmente fora da casinha. E eu fiquei tensa por outras razões, mas isso não me desperta medo. Na verdade, isso eu olho e falo assim, Eu sei lidar. cara, vambora, eu sei lidar. Por quê? Porque até os meus 18 anos foi muito assim, de muita necessidade financeira, de não ter dinheiro para nada. Eu encontro a Karina, que é uma amiga minha de longa data, é a madrinha do Davi. E a gente, sempre que se encontra, a gente se emociona muito. Porque hoje ela tem o carro dela, tem o trabalho, ela fez a faculdade, eu tenho minha família, a minha profissão, as coisas. E a gente lembra da gente colocando a camisa da prefeitura, para poder ir para aula de balé, que nós éramos bolsistas. Para comprar a sapatilha, eu ia vender latinha. Pensa, eu ia vender latinha para conseguir comprar a sapatilha, para conseguir pagar a taxa de inscrição, que devia ser, sei lá, R$10 na época, para fazer uma apresentação, para participar de um concurso. Tudo era muito complicado, era muito escasso, a comida faltava, sabe? Nunca faltou 100%, mas não tinha o biscoitinho farto, né? gostoso, não tinha, era fartura. era o básico mesmo. Então, ficar devendo, dívida. Teve uma época que meu pai ficou desempregado, a gente ficou 3 meses sem pagar o aluguel, endividado na vendinha, com o nome pendurado, umas coisas assim. Então, hoje eu olho pra minha vida, olho pra minha situação, e eu sei que o desafio que vier financeiro vai ser desagradável? Vai. Mas eu sentei com meu marido e falei, olha só, tá tudo bem. A gente tem um padrão de vida hoje, de conforto, disso, daquilo, mas se a gente tiver que reduzir, se a gente um dia, por qualquer razão que for, tiver que ir pra um kitnet, tiver que recomeçar do zero, cara, eu não tenho medo, vambora. Se a gente tá junto, se a gente tá firme, a gente reconstrói. Eu não tenho esse medo, porque eu já passei perrengue demais. Eu sei o caminho que faz Mas existe para voltar, entendeu? Então, isso não me causa pânico. Existe o Não quer dizer que eu queira. Existe a participação do karma coletivo, né? E
É, que você faz. Né? Uhum. Existe também o karma coletivo. E claro, do karma do brasileiro é justamente o financeiro. O financeiro. Então, Ah, todos sim. nós brasileiros estamos integrados nesse karma financeiro. De uma embora certa forma, é. de uma certa forma isso não é determinante. A gente pode Uhum. construir. Mas brasileiro, um dos karmas aí coletivos é o financeiro também. Esses karmas coletivos estão muito identificados com os inconscientes culturais, né? Sim. Então, dependendo de cada cultura, né? Por exemplo, a gente, não vou falar nem como karma, vou falar até como característica. A cultura europeia não tem muita profundidade na espiritualidade. Justamente. Né? O inconsciente cultural europeu não tem profundidade na espiritualidade. Né? E se você pegar, de repente, um país como a Índia, a gente percebe, né, o inconsciente ali que existe essa questão também da pobreza, das dificuldades, mas tem uma espiritualidade elevadíssima. Então, acho que tem essas particularidades culturais também. Então, se a gente nasceu no Brasil, a gente, de uma certa forma, ou a gente vai participar disso, ou a gente vai ajudar, né, a transcender esse tipo de E situação. essa é a função, né? Se ajudar a transcender. E aí, vamos lá. Por que vocês acham que a busca por esses assuntos, né, do eu superior, da espiritualidade, desse autoconhecimento, costuma acontecer justamente quando a pessoa tá colapsando, quando a pessoa tá muito mal, quando a pessoa tá extremamente angustiada? Eu acho que é o eu superior mesmo falando pra gente acordar. Porque às vezes a gente vive no modo automático, no modo só ego, só egóico, né? Porque o nosso ego, ele, tudo bem, ele é o motorista da nossa vida. Uhum. Ele tá, só que muitas vezes ele não olha mapa, né? Ele não escuta a pessoa que tá no banco do carona, né? Ele não olha se ele aumenta o som do carro e ele não quer saber se alguém lá de trás está incomodado com o som, ele só dirige. Ele dirige, ele fala assim, eu tô dirigindo, então eu preciso de conforto, né? Então ele não olha as outras coisas que estão acontecendo. E aí, de repente, né, por conta dessa situação, que é um piloto automático muitas vezes, tem uma lombada ali na frente, ele não vê, o carro vai lá e quebra a roda. Né? Aí eu acho que é mais ou menos um paralelo, né, que eu fiz, uma analogia. Sim. Quebra a roda, ele tem que fazer o quê? Tem que largar o controle, tem que descer do carro, aí ele tem que consertar o que ele acabou levando para aquele lugar. Onde tem dor, tem aprendizado, né? A dor sempre... Por isso tem aquela famosa frase, né? O sofrimento é sempre opcional, né? A dor, ela existe. Por que você tá rindo, Marina? Eu tô sorrindo pra você, tô te olhando, ouvindo isso. Marina, você tá rindo. Ela olhou pra lá e falou assim, ele tá rindo também. O que tá acontecendo? Gente, eu tô olhando pra ele e tô sorrindo, tô Tô sorrindo. receptiva. Pessoa feliz, meu Deus. Ai. Né? Então, a dor, ela existe, o sofrimento é sempre opcional, né? Então, o aprendizado, embora muita gente não concorde com isso, eu não acho que tenha que ser só isso, mas enquanto a gente tá aqui, a dor, ela é o aprendizado maior. A dor, ela é um caminho de aprendizado. E a pessoa tá sofrendo muita dor. Aí já olhou pra esquerda, já olhou pra direita, nada. E a espírito, o eu superior, como você colocou, tá ali mostrando, olha pra cá, olha pra cá. É até onde que a pessoa, de repente, cai de paraquedas em alguma coisa desse assunto e pensa, né? Já tentei de tudo, já olhei tudo, deixa eu ir nisso aqui, ver aonde que isso vai me levar. E aí é o descobrimento disso aí. É nas piores crises que a gente se descobre mais. Se a gente não tiver as crises, a gente acaba olhando só para fora. A gente não vive o que a nossa essência veio falar. Então, eu acho que a crise, ela é corretora, digamos assim. É uma palavra muito... parece estar moldando as coisas, né? Mas já não está vindo outra palavra para mim. Mas isso né? não é ruim, é uma correção, talvez, de Exato, caminho, de exatamente. direção. A crise, ela é corretora. Ela está ali para te corrigir, para você seguir o fluxo que você realmente tem que seguir. Te faz pensar, pô, por que eu tô nisso? E se você não quer olhar para essa crise, você não vai sair dela. Gente, tem coisa que é muito clara. Eu me lembro que quando eu ia pras boates, doido, né, louco. Só aquela época? Né, louco. E pra não falar que eu tava bêbado, antes de eu ficar bêbado, Você já tava louco. Não, tava de boa, aí eu chegava na boate assim, aí eu começava a escutar. Isso aqui não é pra você. O que você tá fazendo aqui? Olha, a gente não tem isso pra você.
Vai ser coisa da minha cabeça. E sempre escutava isso. Aí, quando eu bebi, aí que a coisa ficava mais forte ainda, né? Então, assim, o que eu tô trazendo esse exemplo... O que ficava mais forte? A loucura ou a A voz mensagem? falando, a Tá. mensagem, isso aqui não é pra você, eu não entendia, nós não temos isso pra você, isso não é pra você, e eu chorava. Na boate? Na boate. Mas você chorava chorava. porque você se arrependia de estar ali? Não sei, via uma angústia, e eu ligava pra amigos chorando de madrugada, eles já sabiam de madrugada, é o Alisson me ligando de madrugada. Amigo, eu tô chorando. Mas aqui, não sei a por bebida faz isso, né? quê. Deixa a gente mais aflorado. A bebida te faz você mergulhar no seu inconsciente. Na verdade, você não mergulha no inconsciente com alucinógenos, enfim. Não, O inconsciente é que invade o seu invade, consciente. eu sei, Ele acaba invadindo. Fica mais aflorado. É. E o que eu tô falando é que, assim, a vida, ela arruma jeito, gente. Se precisar Sim. falar, fala. Às vezes as pessoas não escutam. E eu não tinha nada desse conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu escutava. Isso aqui não é pra você. O que você tá fazendo aqui? Vaza fora, vai embora. Sabe? Tua vida vai mostrando isso pra gente. Às vezes a gente não quer ouvir o que tá ali mostrando pra gente. Mas às vezes também a pessoa não ouve claramente, mas ela sente algum desconforto, né? Vocês acham que isso é o eu superior? Pode ser. É a alma da pessoa? O desconforto, é eu acho que é a alma. É. Eu tenho, assim, umas coisas que eu leio, que eu sigo, que eu acredito, mas eu tenho muitos insights que vêm de mim mesmo. Uhum. Eu acho que, pra minha visão, alma é a sua totalidade. Tá. Espírito é o que você está manifestando agora, Uhum. Uhum. né? Então, mais ou menos essa correlação. O eu superior, a totalidade, com, né, o que você está vivendo agora. Então, acho que de vez em quando, a nossa alma, ela dá uma chamada. Ela vem, ela avisa, ela te toca de alguma forma, e aí você emociona. Né? Eu acho que o nosso grande papel das emoções é justamente fazer com que essa alma, fazer com que esse espírito, né, ele possa sentir o que a alma está trazendo. E aí você se emociona, porque é uma química esquisita, né? Quando você sente uma emoção por alguma coisa, né? De repente você vê uma cena, né, que te emociona, você fala, nossa, isso aqui que eu acho que eu tenho que fazer. Gente, eu me emociono com qualquer coisa. Então, exatamente, emoções afloradas, né? Provavelmente é por conta disso, né? O teu espírito, ele tem uma facilidade de escutar a sua alma. Uhum. Claro que em excesso, descontrolada, aí você leva, né? Tudo na vida tem que ser o caminho do meio. Sim. Né? Quando tá muito em excesso e controlada, você escuta tanto que isso te perturba. Você entende? Tá. Né? Não, então, não chega nesse ponto, não. não, eu sei que não. Né? Mas algumas pessoas de casa Sim. podem pensar, nossa, mas eu me emociono por tudo, mas eu sofro. Então, assim, eu acho que você Então, aí, passou do ponto. Né? Uma boa terapia vai te ajudar a alinhar Ela tá essas num processo emoções. depressivo. Exatamente. Tem muita isso gente aí. que tem depressão e acha que é tristeza. Né? E uma acha que é tristeza. só Que espiritual. é só espiritual, tem que ter. Gente, coisas que estão terrenas precisam ser tratadas de forma terrena. Então, às vezes, vai precisar de um medicamento. Às vezes, vai precisar, assim, de psiquiatra com um psicólogo, com um psicanalista. E aí, você vai vendo o que tem equipe, necessidade, Às faz vezes a tem sua espiritualidade equipe. no meio também. A espiritualidade entra ajudando muito. Mas eu vejo hoje em dia... Um parênteses, que não é o tema do nosso episódio, mas eu vejo muita gente querendo resolver todos os problemas da vida dentro da espiritualidade num contexto religioso. Vamos Gente, entender que a ciência por também é favor. espiritual. Exato. Né? Tudo que a gente vive tudo que a gente vive é espiritual. produto da espiritualidade. Então, por que eu não vou buscar a ciência? Lógico. Porque ela é produto da espiritualidade. Então, Gente, às vezes Claro. o médico, o cientista, ele nem acredita em Deus e não acredita em nada. Sim. Mas ele tá recebendo orientações de mentores para trazer cura pra Terra, pra Exatamente. humanidade. vacinas que se descobrem. Gente, aqui o que a gente está sendo... Eu ia falar agora. né? Eu acho que você vai falar A do que eu ia nossa falar. ciência está dando um salto, e isso foi avisado quando Plutão entrou definitivamente em Aquário em novembro, acho que foi em novembro, que a gente ia dar saltos tecnológicos e científicos muito grandes. A gente está vendo só o início. Foram Incrível, 6 né? curas muito importantes, não só da doutora Tatiana Sampaio, né? Que, cara, que sensacional. Gente, obrigada, Descobrir doutora aquela Tatiana. proteína, coisa né? mais Que reverte linda. a tetraplagia, né? Tetraplagia, assim. Acho que é. E tem questões ligadas à cegueira, né? Eu não vou lembrar agora tecnicamente, mas existem algumas coisas ligadas à cegueira, que a cegueira pode ser agora reversível, Gente, olha que né? incrível E isso. outras coisas, né? Que diabetes,
né? Se eu não me engano, na China, no Japão também descobriram também algum tipo de fórmula, algum tipo de, né, de substância que também reverte a diabetes. Ou seja, tem muitas coisas aí, né, vindo por aí. Então, assim, por que será que a ciência, né, ela vai começar, já está evoluindo muito rapidamente? Num olhar espiritual, o que vocês acham que pode ser? É uma permissão que a gente está começando a ter a partir de agora? Sim, é uma permissão, uma abertura, como eu falei, isso é orientação da espiritualidade mesmo. É canalizações que estão acontecendo. Ou é o ser Né? humano que de repente está mais desperto para escutar, para acessar esse banco de dados, Também. né, Acho que as tem duas aí? coisas. Eu acho que assim, as pessoas que são enviadas para cá, É, para esse verdade. momento, são pessoas já com Já missões, tem essas missões. com esse repertório, com as habilidades necessárias. E aí isso inclui, para mim, o projeto de plano reencarnatório daquela pessoa. Então, ela traz habilidades que já são daquele espírito, de outras vivências, de preparos que tiveram também antes de encarnar, então, uma preparação para essa vida. E aí, o meio em que ela cresce contribui para isso. Às vezes, aquela ausência paterna, aquela ausência materna, aquela tia. Eu tive uma tia bem mística, que hoje eu vejo como ela me influenciou também. Então, várias coisas assim que vão construindo aquele quebra-cabeça para isso. E eu acho que a gente está no momento em que as pessoas que foram enviadas para cá, elas estão sendo enviadas para isso, para essa contribuição. Verdade. E aí, Creio. quando a gente se permite, a gente não fica resistindo, brigando, né? Com a missão que a gente tem aqui, quando a gente ouve esse eu superior, que muitas vezes vai ser independente Uhum. de uma consciência espiritual, às vezes você só tá a serviço, né? É verdade. E Flui. independente, e flui. E aí você vai estudar, você vai fazer o que você tem que fazer e a coisa vai acontecer. É verdade. Então eu acho que essas pessoas que vieram pra cá, né, nós que já estamos aqui e essas que estão vindo, eu não sei se vocês repararam, uma leva de bebês chegando. Gente, as minhas 2 manicures estão grávidas. Aí o outro não sei o que tá grávido. Tá todo mundo grávido em volta de mim. Eu tô vendo muitos bebês chegando. E eu olho e eu fico muito animada. Porque eu falo, gente, é uma galera que tá chegando pra revolucionar. Assim, esperando. Assim, não Ai, é gente. tão poético assim. Ai, eu não. sou Assim, muito esperando. muita positiva. alma que tá vindo aí pra destruição mesmo, porque a gente sabe dessa reencarnação em massa, reencarnação em massa. É a que vai última, ter, né? de expurgo mesmo É a do reencarnação de umbral. expurgo. Então, minha filha, É porque, vai vir uma galerinha, já tem uma galerinha pesada. se prepara. Vai hipoteticamente, ter uma galera a muito nossa pesada. região umbralina, ela tá acabando. É, Né? Sim. Ainda existe, mas ela tá acabando aos poucos. gangues do inferior chegando braba aí. Mas tem esse lugar poético. É porque ela tá assim, né? Não, Tem esse Não, tem. olha Ao só. mesmo tempo que tem, sim. Tem Então, muitos não, enviados. Tem, sim. Tem as duas Ela toda empolgada, coisas. essa galerinha que tá chegando. Calma, essa galerinha é meio. Ai, gente, não sei. As minhas galerinhas são todas da luz. Eu tô. Que galerinhas são essas que você tá andando? Ah, Eu não vou entrar nesse tema, mas só para vocês entenderem. Por exemplo, da mesma forma que existem muitos adolescentes, né, que têm a alma. Nossa, quantos adolescentes que têm a alma muito bonita? Né, que tem talentos incríveis, que tem inclusive percepções que nós adultos falamos, nossa, mas essa pessoa, a Pris mesmo, né, no programa passado falando, né, ela falou pra gente da filha dela, como que ela vem com alguma, na verdade ela falou em off, né, pra gente. Foi. Eu anotei a frase. A filha dela traz algumas frases, algumas coisas assim que fala, nossa, eu nunca pensei. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que existe alguma galerinha que também veio para tocar o terror. Isso. Fazer coisas muito cruéis, como a gente vê nas mídias aí que está acontecendo. Exatamente. Né? Plataforminhas, né? Digitais, né? Pessoas que se reúnem ali também para tocar o caos, enfim. Né? Sempre existiu Tem isso, a dualidade, sempre. né, É, gente? sempre existiu. Tem a dualidade. Mas aí, eu acho até que isso é um ponto bem importante pra gente falar, porque a gente entra nessas crises existenciais, às vezes, pensando sobre o mundo, pensando sobre a vida. Eu tenho muitas essas conversas com meu marido, Uhum. onde, poxa, será que a gente realmente está caminhando? Será que a gente está regredindo? Será que as coisas estão acontecendo
boas, ou tá, sabe, só tem notícia de violência, notícia de coisas ruins. Eu acho que isso vai muito também do que a gente escolhe olhar e se alimentar. Porque os dois lados existem. Sim. E o processo, ele é um processo lento aos nossos olhos. Porque tá acontecendo uma sementinha de luz ali, uma sementinha de tá. luz aqui. No meio de uma escuridão, são pontinhos de luz. De fato tem mais bondade do que maldade. Porque Você senão, acha? eu acho que senão o planeta não ia aguentar, ia estourar. Eu acho que tá tem meio a mais meio. Eu acho que tem mais bondade do que mais maldade. Mas, entretanto, eu não tenho essa visão romântica. As coisas, elas tendem a piorar. As coisas, elas não tendem a... Ai, transição planetária, uma nova... Não, a transição planetária tá começando. A gente não vai nem experimentar isso. Isso é lá na frente. Você não acha que a gente já tá na transição? Nós estamos na tá. transição. Mas eu A nova era, a gente não vai isso que eu tô conseguir. falando. Vai conseguir, de repente, Então, lá do outro as lado. As coisas, elas tendem a piorar. Não tenha dúvida. Sim, mas vamos lá. Pra mim, isso é muito a energia da carta da morte. Pode ser. A carta Pra do fazer a caixão, transição, a a carta da mudança, morte. precisa limpar A tudo. gente escolhe como a gente vai enxergar a carta da morte. A gente vai enxergar ela como o puro suco do caos, ou a gente vai olhar e vai entender, tá, é um processo de renovação e a finalização disso ela é positiva. Pra mim, isso não é uma visão romântica. Pra mim, isso é uma visão de eu vou olhar o copo mais cheio ou mais vazio. Com a consciência de que, se eu vou fazer uma mudança de casa, é óbvio que eu vou viver o caos. Vai levantar poeira, vai atacar, vou ficar com a rinite, vou ficar um dia assim, fungando, talvez tenha febre. Vai passar por um momento de crise. Vai ser caótico, eu não vou Sim. achar as minhas coisas, vou ter que lidar com... Vou ficar muito cansada, minha vida vai sair da rotina. Eu vou passar por um caos, né? Vou ter que fazer limpeza, etc. Vou chegar na casa nova, vou ter que organizar tudo aquilo, vou ter que me adaptar a tudo Sim. aquilo pra então, em algum momento, eu usufruir de fato daquela casa nova. Não, Eu posso olhar todo esse processo como negativo, porque eu vou ter que passar por tudo isso, ou eu posso focar, cara, eu tô indo pra uma casa nova que vai ser maravilhosa, vambora, respira fundo, respira e vai, mas ainda sabe? que seja negativo, a gente tem a possibilidade de vivenciar o positivo. Isso não é uma sentença que a gente tem que viver negativo. Pelo Uhum. contrário, né? É uma oportunidade de expansão de luz. É, isso aí. acho que é a consciência e É um uma... tema vasto, né? É, A gente deu só... Senta que lá vem a A história. gente É. só mostrou uma pontinha. Eu acho que vale um desdobramento mais pra frente. conta pra gente aqui nos comentários, vocês querem desdobramento disso, que a gente desenrole? Porque isso é super profundo. Muito né? profundo. Então, vou pedir pra vocês o quê? Pra vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês perceberam, quais são as visões de vocês, o que vocês sentem disso tudo, como vocês percebem todo esse movimento. Vocês concordam, vocês discordam. Acho que é isso. É saber É pensar. pra isso, é pra gente pensar. E eu vou agradecer a todos vocês, quem tá assistindo a gente, os meus amigos maravilhosos. Segue a gente, @programa Respira e Vai, Isso aí. lá na Nossas redes particulares, né? Debbie Day Isso. Terapeuta. Alisson Heller. Marina Zucarino, em todos os lugares, todas as redes. E nós ficamos por aqui, né? Esse isso. foi o Respira e Vai. É isso aí. Até Era a pra ter próxima. terminado o coral. Respira tchau. e vai. Então, vamos ter lá. Coral. Esse mais um programa Respira e vai. vai.